Nessa história aqui, o nosso herói, ele é o gamer mais bolado do mundo. E aqui tem algo que eu sei que você gostaria que existisse na vida real, que é uma cápsula que quando você entra dentro dela, a sua mente viaja pra dentro do jogo. Aí já viu, né? Dentro do jogo tudo é liberado. Se você gosta dos nossos vídeos, deixa um comentário e um like pra dar uma força. Agora sem enrolação, bora pra história. A história começa no ano de 2025, na cidade de Seul. Nós vamos até o último andar do prédio D1. Ali tinha uma lan house bastante famosa, onde o número 1 do ranking mundial do jogo online horror vivia. Todos eles jogavam com bastante empenho e eles eram jogadores profissionais. A velocidade de reflexo de todos eles era bastante acima do comum, e os caras eram praticamente super-humanos, já que todos eles eram muito bons nesse jogo. Porém tinha um jogador com o nick de Dex, e por esse cara tá ganhando bastante reconhecimento no jogo, a guilda desses aventureiros vai até lá para derrotá-lo. Os jogadores acabam ficando de frente com esse jogador misterioso, e o Dex acaba encarando eles diretamente nos olhos. O moleque que era o nível 1 ali no ranking, ele chama esse Dex de sem vergonha e acaba partindo pra cima do Dex, que é o nosso protagonista. O cara vem todo bolado pra cima do nosso herói, mas somente com o balançar da sua espada, ele acaba derrotando o seu inimigo. O Dex era um jogador acima do normal, e o cara que estava no top 1 do ranking foi derrotado em um simples golpe. O seu clã fica extremamente irritado, e todos partem pra cima do Dex. Porém, o nosso herói, ele era boladão e não dá chances para os inimigos, e dessa forma ele derrota todos eles. Porém, um dos jogadores tinha uma carta na manga, ele ainda não tinha sido derrotado e acaba contra-atacando o Dex. Porém, o nosso protagonista, ele era muito mais forte e acaba fazendo um double kill. Uma outra guilda que estava assistindo tudo aquilo fica dizendo que aquilo era uma atitude impossível, pois derrotou o tanque com apenas um golpe. Mas como o Dex era vingativo, ele não ia deixar ninguém que estava menosprezando ele sair vivo, e acaba partindo para o restante da guilda. E dessa forma ele finaliza todos eles. Aquela galera na lan house fica indignada. Os 5 integrantes principais da guilda D1 foram eliminados. E dessa forma, o Dex subiu para o ranking número 1. O moleque começa a ficar tiltado, e o nick do Dex ecoa por todo o servidor. Nós vemos então o nosso protagonista comendo uma batata frita. Ele tinha um computador bastante simples e ainda assim era um ótimo jogador. Isso é uma lição pra você aí que acha que pra ser um pro player tem que ter um PC gamer boladão, e fica falando que joga mal por causa do FPS. O nickname do nosso protagonista era Dex, e ele fala que escolheu esse nick aí porque não sabia qual ia colocar, ele nem se importava muito. Ele percebe que a batata dele ali acabou, e fica um pouco chateado dizendo que os jogos são muito fáceis. E ainda comenta que foi muito simples atingir o rank número 1 desse jogo. Depois disso ele fala que terminou a sua meta por hoje, e acaba realizando uma função ali no PC. O outro jogador na lan house percebe que o que o Dex fez foi excluir o seu personagem. Ele até dá um soco ali na mesa e fala que esse garoto aí foi atrevido até o final. Na hora de excluir o seu personagem, ele acabou dando um tchauzinho ali pra todo mundo da guilda. Esse feito do Dex acabou atingindo todos os noticiários, e até a galera ali de uma transportadora ali no caminhão tava comentando sobre isso. Os entregadores comentam que um garoto atingiu o top 1 do jogo horror e acabou excluindo o personagem depois de fazer isso. Eles até ficam dizendo que o maluco ali é meio doido pra fazer uma atitude dessa. Seria necessário várias e várias horas de gameplay pra pegar a top 1. E enquanto eles levavam ali a mercadoria, eles ficavam fofocando aí sobre esse jogador. Essa Arcadia que estava escrito aí no caminhão, na verdade, era uma empresa de jogos. Esse jogo Arcadia, galera, ele estava sendo distribuído mundialmente, já que agora era o seu lançamento beta. E era uma espécie de jogo estilo Sword Art Online. Diversas empresas mundialmente famosas se reuniram para criar esse jogo. E depois de bastante estudo, eles conseguiram criar uma cápsula de realidade virtual extrema. Essa cápsula, ela não era um computador, mas sim um mundo vivo, onde você poderia logar em um mundo utilizando o Dreamer. Eu sei que vocês estão cansados de jogos que não são nada intuitivos e muito menos imersivos, mas a proposta desse jogo era que você poderia fazer tudo o que quisesse.
E quem estava lá para gerir tudo isso era a inteligência artificial Alice. Os entregadores até comentam que eles estão indo entregar justamente esse protótipo aí de Arcadia. Os entregadores até comentam que eles estão indo entregar para algum jogador maluco esse protótipo aí da Dreamer. Mas quando eles chegam lá, eles percebem que a casa é bastante simples, então eles não ficam botando fé. O beiral ali estava meio trincado e a janela estava quebrada. Mas lá dentro estava o nosso protagonista todo empolgado. Ele faz o login na sua conta Dreamer com o seu nickname de Dex. E assim ele cria um personagem novo nesse jogo. E até fala que a partir de hoje um novo vício será criado. E dessa forma ele entra dentro daquela cápsula de realidade virtual. Eu sei que vocês gostariam muito de ter um jogo assim. E eu espero que esse futuro esteja próximo. E assim ele aparece em um jogo totalmente mágico e incrível. Ao olhar aquela cena vista lá de cima, ele fica todo encantado. Todos nós sabemos que existem inúmeros jogos nesse mundo, e os desenvolvedores escondem diversas coisas dentro deles. Vai desde pequenas piadas, até trapaças que fortalecem imensamente os jogadores, deixando eles bastante roubados. Alguns segredos nós chamamos de easter eggs, ou para os mais íntimos, peças escondidas. O nosso herói ele tem contato ali com a inteligência artificial chamada Alice, e ela acaba dando boas-vindas a ele. E ele recebe um livro de missões como todos os personagens. Eu não sei vocês, mas eu ficaria com um pouco de medo de entrar numa máquina dessa, já que ela ligava diretamente ao seu cérebro. Você perdia a noção da realidade, e isso não era um mero blefe, galera, era totalmente real, tanto que o nosso herói ele não estava nem acreditando. O mundo de Arcadia era totalmente vivo, com pessoas fazendo negociações nos mercados. Ele até conseguia sentir o cheiro ali da comida ao seu redor. Aquilo era real demais para ser verdade. Então ele decide conferir a sua janela de sistema. Após abrir a sua janela, ele fica um pouco surpreso. Ele ainda estava no nível 1, é claro, e os seus itens eram bastante iniciais. O Dex até comenta que a janela é muito mais simples do que ele imaginava. E assim ele já recebe a primeira missão, que era destruir um slime. Slime era aquelas criaturinhas fofinhas que eu acredito que a maioria de vocês conheçam. Era tão fácil derrotar uma criatura dessa que era até chato. Ele também percebe que tem várias outras habilidades como dar dashes, desviar e golpear. E ficando de frente com o slime ele decide atacá-lo. O nosso prota basicamente era um pro player em qualquer game e derrota um slime com muita facilidade. E assim o tutorial é cumprido e acaba gerando uma nova missão. Ele achou que ia ser uma missão bastante bolada, mas a primeira missão que veio de verdade era para ele ler 100 livros. Isso deixa o nosso prota um pouco bolado, mas mesmo assim ele vai até a biblioteca. Aquela era a livraria pública de Edelin. E as bibliotecárias, que eram NPCs, ficam comentando que o nosso prota tá há bastante dias ali lendo livros. Elas até acham que ele só vai ficar folheando e não vai adquirir conhecimento algum. Então elas começam a fazer umas apostas para ver quanto mais tempo ele vai conseguir passar dentro daquele local. Mas como o Dex era um verdadeiro nerd, ele estava lendo ali para valer. Uma das bibliotecárias, a de cabelo cinza, até comenta que ele vai desistir daqui a pouco. Mas nesse instante ele se levanta e pergunta se tem a continuação daquele livro que ele estava segurando. Isso deixa a mulher um pouco admirada. E ele fala que já leu diversos livros e aquele ali falava que era o volume 1, então obviamente deveria ter o volume 2. Ele foi bastante esperto e acabou lendo o livro da História de Arcadia volume 1. Ao mencionar o nome desse livro, um traço genético no NPC acabou sendo ativado pela Alice, que é a inteligência artificial. Então ela foi lá e trouxe um livro bastante bolado e falou que aquele é o volume 2 e é um livro especial. Ao olhar aquele livro ele já sabe que tem algo de estranho ali e pergunta por que o volume 2 ficou guardado separadamente. A mulher dá um sorriso e fala que esse livro é especial e só aparece quando alguém especifica o nome dele. Ele não questiona muito e vai até lá pegar o livro. E quando se aproxima, sente uma aura sinistra. Nós vemos que a Alice estava organizando todas as informações dentro do jogo. Ela era basicamente a deusa aí deste universo. E ao tocar naquele livro, o jogador ele foi alvo selecionado para realizar o exame. Quando ele lê a história, ele descobre que havia um aventureiro lendário. Ele escondeu um tesouro no lago da aldeia inicial de Edelin. E diversos outros aventureiros passaram a procurar esse tesouro, mas ninguém nunca achou.
A única coisa que sabiam era que o tesouro tinha o nome de vestígio mais antigo de escuridão. E reza a lenda que o lendário aventureiro Israel, ele escondeu o item no lago perto de Edelim. E não era um lago qualquer não, galera, era um lago extremamente profundo. Por isso, nenhuma pessoa conseguiu nadar até as vastidões daquele mar de água. O nosso prota olha esse lago aí no mapa e realmente parecia um mar de tão grande que era. E no mapa estava escrito que aquele lugar se chamava Irune Lake. Então ele decide ir até lá. Ao sul da vila de Edelim, no lago Irune, lá estava o nosso herói. Ele era muito curioso e estava procurando esses easter eggs dentro do jogo, já que isso poderia ajudá-lo. Ele sabia que o desafio era grande, e nesse instante algo acaba chamando a sua atenção. Eram diversas janelas do sistema notificando várias missões, e assim uma missão super rara foi gerada. E ele quase fica cego ali de tanta luz das janelas. Uma missão de rank B, procurando os vestígios da escuridão. Isso deixa o nosso prota um pouco curioso, já que era uma missão de rank B e o jogo tinha acabado de estrear. E por se tratar de uma missão tão alta assim, ele ficou extremamente animado. No fundo daquele lago, uma luz púrpura estava brilhando. E quando mergulhamos mais a fundo, vemos um pingente envolto de uma estátua. Uma estátua de um homem. Já estava ficando tarde, e o Dex decide dar uma vasculhada na região. Depois de andar por um pouco, ele percebe que não tinha nada de especial por ali. A única coisa que faltava era pular dentro do lago. Ele fica olhando para a água, decidindo se vai pular lá ou não. Depois de pensar por alguns instantes, ele decide que vai mergulhar, e acaba pulando lá de ponto. Ele não tinha uma habilidade de mergulho avançada, mas mesmo assim ele decide mergulhar lá para o fundo daquele lago. Parecia ser bastante profundo e quanto mais ele mergulhava, mais escuro ficava. Nesse instante, na central de desenvolvimento daquele jogo aparece um cenário caótico. Os desenvolvedores do jogo começam a falar que alguém descobriu algum segredo importante. O diretor executivo começa a ficar bolado porque um dos cenários ali do jogo estava sendo investigado. Eles não queriam que esse easter egg fosse descoberto tão rápido assim. E já começam a bolar ali alguma estratégia para frear esse jogador. Não seria justo com os outros jogadores alguém descobrir o segredo aí do jogo já no primeiro dia. Então eles começam a mencionar que foi alguém no servidor da Coreia, já que esse jogo Arcadia, galera, era um jogo mundial. O nosso prota ele ressurge ali no lago. A sua habilidade de mergulho subiu para o rank B. Depois de passar alguns minutos no fundo da água, ele não encontrou nada. E até comenta que ele mergulhou cerca de 200 metros de profundidade e ainda não tinha encontrado o chão. Ele estava ficando cansado e se pergunta se deveria desistir. E ainda comenta que a paisagem desse jogo é realmente exuberante. Fazia pouco tempo que esse jogo havia sido lançado e alguns players estavam se esforçando ao máximo para sair na frente de outros jogadores. E ele estava perdendo tempo ali aumentando a sua habilidade de mergulho. O intuito do nosso prota era conseguir dinheiro com esse jogo, já que a instalação dessa cápsula custava 920 mil wons por mês, que dá mais ou menos uns 5 pacotes de café. Ele ia pagar todas essas despesas dropando itens dentro do jogo. Porém, nesse instante, uma nova missão foi criada, e era uma missão secreta. Era uma missão criada justamente para ele. E o Dex fica se perguntando que tipo de recompensa ele vai ganhar. Mas como ele era um gamer bastante viciado, ele não ia poder deixar passar uma oportunidade de ouro como essa. Por isso ele faria de tudo para conseguir conquistar aquele pingente no fundo do lago. A cena muda para Silikoff, um dos escritórios do grupo Arcadia. E nós vamos até o escritório do presidente. A presidente na verdade era uma garota e se chamava Jenica. E era uma garotinha de 15 anos de idade. E só de olhar pra cara dela já não dá pra levar essa garota aí muito a sério, né, pessoal? Ela até conversava com os seus bichinhos de pelúcia. Nesse instante ela recebe um chamado ali na televisão falando que um usuário na Coreia acabou descobrindo uma classe secreta. A garota fica um pouco bolada porque ela acha que é culpa dela de ter colocado uma informação tão importante no primeiro vilarejo. Porém o cara falou que essa informação não era tão fácil de ser descoberta e foi tudo mérito do garoto. A garotinha aí já começa a ficar bolada, perguntando o que esse desgramado fez. E até taca ali tudo pro chão. Ela pega um tablet e começa a olhar alguns dados do jogo. E vê que o garoto ele descobriu a classe secreta Bardo da Anarquia. Quando eu jogo RPG eu gosto bastante de jogar de bardo, mas eu sei que a maioria de vocês aí não gostam.
Se você aí gosta de jogar de bardo, comenta aí pra gente. Caso não goste, comente aí que tipo de classe você prefere. Ela vê que esse garoto aí com o nick de Dex, ele nem tinha habilidades e ainda assim descobriu um segredo importante. Porém, o cara ali na chamada fala que ele tem uma habilidade especial. Por isso, ela começa a olhar ainda mais os dados do jogador. E quando nota a informação que esse cara da chamada tava falando, ela fica totalmente aterrorizada. E acaba dando um grito, porque ela descobriu algo misterioso sobre esse jogador chamado Dex. 10 dias dentro do jogo havia se passado e o nosso prota continuava mergulhando. Até que ele ressurge da água segurando o pingente. Ele grita alguns palavrões e comemora bastante. E a sua habilidade de mergulho subiu para Rank A. Fora as outras habilidades que ele conseguiu depois de passar tanto tempo em mergulhando. Logo em seguida, uma janela apareceu na sua frente. Ele havia completado uma missão, que era de buscar por traços de escuridão. Ele havia obtido o colar negro. Esse colar ele continha traços de tempos desconhecidos, e quando utilizar esse item, o jogador ele precisará de um longo período de contemplação. O nosso prota não entende nada e fica se perguntando se ele deveria usar ou não. O sistema pergunta se ele gostaria de utilizar esse item, e ele clica ali falando que sim. Então o sistema começa a pentelhar aí o nosso herói, perguntando se ele realmente queria utilizar esse item. Ele clica que sim diversas vezes, e começa até a ficar irritado porque o sistema não parava de perguntar. Você só tá apertando sim, tem certeza que deseja utilizar este item? O Dex já tava quase coringando de tanto estresse. E avisa pro sistema parar de ficar perguntando a ele, e que ele gostaria de usar esse item com toda certeza. Mas depois de tantos avisos assim, ele já começa a ficar desconfiado. Ele não percebeu que alguém estava atrás dele falando coisas na sua mente. E quando olha para trás, aparece uma janela bem grande. Classe secreta, você mudou o seu título para Bardo da Anarquia. Ele tinha finalmente liberado essa classe secreta. E ainda ganhou a habilidade de plausibilidade. Essa era uma habilidade bastante apelona. E ainda por cima ganhou uma nova missão. E ele já fica todo chocado, né? Que caramba de classe de bardo é essa? Classe mais inútil do caramba. Fora que depois de tudo isso, apareceu uma missão escrito Derrote um iniciante. Ele precisaria derrotar diversos iniciantes do jogo, e ele tinha que fazer isso dentro de 7 dias. Logo em seguida a cena muda para o oeste de Edelin, e nós vemos um campo de batalha com diversos slimes sendo eliminados. Um dos caras acaba preparando um golpe poderoso, e derrota um pobrezinho de um slime com muita facilidade. E o cara era sortudo porque ele acabou dropando um item raro. Não acredito, isso deve valer 50 moedas de bronze. Hehe, eu tive muita sorte mesmo. Enquanto eles comemoravam ali e ficavam provocando um ao outro por causa desse item novo, o nosso herói ele tava lá no fundo bisbilhotando tudo. Então eu devo eliminar esses novos jogadores? O cara tava virando um vilão, galera. Isso porque naquela hora ele mudou a classe para Bardo do Anarquista. Ele até tentou excluir seu personagem, já que todo mundo acha que bardos são inúteis. Mas não estava dando certo, ele tentava excluir, mas não conseguia. O sistema avisa que é impossível ele excluir o seu personagem. E como não dava para ele comprar outra cápsula daquela, ele teria que jogar com essa classe lixo aí, segundo ele. Bastante triste, já que ele queria jogar de mago, ele decide continuar a gameplay. Já que tinha trocado de classe, o seu nível foi resetado e agora ele era sem nível. E ele fica bolado, galera, ele não gostou de ser um bardo. Além de tudo isso, seu personagem não tinha um sistema de níveis. Enquanto a galera que começou o game ali junto com ele já estava no nível 12. Isso significava que ele teria que, de uma forma ou de outra, cumprir aquela missão de eliminar novos jogadores. Se ele não fizesse isso, ele ia ficar para trás, já que a outra galera já estava ficando em um nível bastante elevado. E se o Dex ficasse enrolando por muito tempo, ele ia ficar muito fraquinho. Então ele decide que vai encarar aí essa classe de bardo e concluir as missões. Mas não foi fácil para ele aceitar isso, galera, ele não estava querendo de forma alguma jogar de bardo. Ele até deitou no chão e ficou olhando o céu azul. Não ia mudar nada se ele ficasse ali meditando na sua vida. Então ele se lembra da voz daquele sistema, dizendo que agora ele era um bardo da anarquia. Não sei por que tanta frescura, bardo é uma classe legal. E uma das coisas que ele ficava pensando era como que ele ia conseguir eliminar outros jogadores com uma classe de suporte. Pra quem não sabe, o bardo ele não é muito forte em ataque, nem em defesa. Porém tinha uma habilidade muito curiosa que era a plausibilidade e estava no nível 0. Ele se pergunta que diabos é isso, plausibilidade? O sistema explica que ele era capaz de aumentar a quantidade de influência que ele tinha nesse mundo.
Ele poderia utilizar essa estatística relevante para alterar artificialmente as regras desse mundo, e depois de usar isso, essas estatísticas desapareceriam permanentemente. Depois de ler toda essa informação, ele fica tipo, que caramba que foi essa que eu acabei de ler? Ele decidiu fechar aquela janela, e logo em seguida recebeu uma nova missão. Tinha aparecido novamente para ele que ele deveria eliminar novos jogadores, e ainda tinha uma contagem com o número de jogadores que ele eliminou. Então a cena volta pro presente, quando ele tava lá naquelas planícies vendo aquela galerinha lá que dropou um item. Era um casal bastante animado por estar jogando o jogo junto. Mas o nosso herói, ele não queria simplesmente sair eliminando outros jogadores. Mas ele pensa, tá bom né, vou ter que fazer isso aí, senão vou ter que jogar fora aí o meu Arcadia. O nosso herói acaba sacando ali a sua espada. Embora ele fosse nível 0, ele ainda tinha aquelas estatísticas que ele adquiriu mergulhando. Então ele parte pra cima dos outros jogadores. Nesse instante, aquele casal acaba sendo atacado por um outro grupo. Era um grupo de bandidos, e acaba derrubando o garoto, falando que vai pegar o item dele. A galera acusa ali o casal de estar fazendo uma caça no território que pertence a eles. E dando um sorriso maléfico, o cara fala que não deu permissão para os novatos farmarem aí no seu local. O nosso herói fica encarando esses malucos, se perguntando por que diabos eles estão reivindicando as áreas do jogo. A garota começa a chorar e fala exatamente sobre isso. Quem vocês pensam que são para falar que esse terreno aqui é de vocês? Porém, o cara ele era bastante assustador e começa a provocar a garota. Ele diz que pelo sotaque dela, ela deve ser de uma região ali de Seul. E ainda diz que poderia descobrir onde ela mora somente pesquisando pelo seu nick. O garoto ali ele percebe que esse cara é um PK, que significa Player Killer. Depois da ameaça, o cara pergunta se eles vão vazar do seu território. Caso contrário, vai eliminar os dois. A garota começa a pedir por ajuda, e ao olhar para os lados, percebe que a galera que estava junto com ela fica disfarçando. Ado, cada um no seu quadrado. O namoradinho dela ali pergunta para os caras por que eles estão fazendo isso, sendo que o jogo é somente para diversão. Ao ouvir isso, eles ficam com essas caras aí de chongamonga, e depois começam a dar gargalhadas. Isso deixa o cara bastante irritado, enquanto os malucos ficam dizendo que todo o jogo será deles. Como a Arcadia permitia fazer o que quisesse, o cara usa isso como argumento, e ainda ameaça o garoto. Porém, nesse instante, o valentão é partido ao meio. Ele até cai no chão e começa a gritar quem fez aquilo com ele. Nós vemos que era o boladão do Dex, e de uma maneira avassaladora ele faz um triple kill, derrotando eles com extrema facilidade. Que é esse tipo de cena satisfatória que a gente gosta. E dessa forma o nosso herói acaba se tornando um PK. O nível de plausibilidade havia aumentado em 3, e ele percebe que foi graças às eliminações. A cada eliminação que o nosso herói tinha, ele ganhava um ponto de plausibilidade. Ele recebe um obrigado daquela garota e olha pra trás. Eles ficam contentes por terem sido salvos e perguntam como poderiam retribuir. Ah, não precisa me agradecer não, eu vou eliminar vocês também. Ah, o quê? Por quê? Como assim? Não é nada pessoal, é só uma missão do meu jogo mesmo. O cara não acredita, e ainda assim ele é eliminado. E aparece duas mensagens falando que ele ganhou 2 pontos de plausibilidade, e fala que os próximos são aqueles que estão olhando pra ele. Não adianta nada vocês ficarem assistindo, vocês também vão ser eliminados. A galera começa a ficar em choque. E mesmo que eles gritassem, não adiantou de nada, todos foram de arrasta pra cima. Naquele dia teve um boato que se espalhou na página inicial do Arcadia, e todo mundo tava falando sobre a mesma coisa, que um maluco havia aparecido no jogo. A cena muda pra calada da noite, enquanto uma coruja bastante bizarra ficava observando ali a floresta. Nos olhos da coruja vemos um garoto fugindo, e o cara corria como nunca, todo desesperado pedindo por ajuda. Infelizmente ele acaba tropeçando, e quando cai grita bastante. Aparece uma notificação falando que ele estava machucado, e a sua mobilidade foi reduzida. A galera desse jogo não queria ser eliminado de forma alguma e vocês vão entender o porquê. Lá no fundo aparece uma criatura sinistra, e era justamente o Dex, nosso herói. O cara gritava todo amedrontado, e o Dex estava virando um vilão, galera. Ô seu merda, eu tava cuidando da minha vida, para de me encher o saco. Porém o Dex não quer saber de nada e parte pra cima tentando eliminar o garoto. Porém o de cabelo verde aí fala que vai reportar o Dex. Nesse instante o nosso prota acaba parando o ataque. O que foi que você disse? Eu só tô fazendo isso porque me mandaram. O que foi que você disse? E nessa hora não havia mais o jogador ali na sua frente, pois foi eliminado.
Por ter derrotado um jogador iniciante, ele ganhou mais um ponto de plausibilidade. Ele até dá um bocejo ali falando que estava cansado. Para vocês entenderem por que ninguém queria ser eliminado, é porque quando você perdia ali o seu personagem, você ficava um dia sem poder jogar. Essa era uma medida para combater o vício e também para melhorar no engajamento, para fazer ninguém realmente querer ser eliminado. No departamento online ali do jogo, a galera que estava trabalhando ficava comentando sobre esse novo jogador. O diretor pergunta o que está acontecendo e um cara fala que estão recebendo muitas reclamações. A galera estava reclamando que tinha muitos PKs no jogo, que, como eu mencionei, é a galera que fica derrotando outros jogadores. O nosso herói ele acabou olhando ali a sua tabela de atributos. Ele havia derrotado 1025 jogadores, pessoal, e agora ele finalmente poderia sair do jogo para descansar um pouco. Era entediante ficar aí eliminando outros players, e ele não entendia do porquê tinha ganhado essa missão, já que poderia acabar com a reputação do jogo. Ah, tô nem aí, isso não é problema meu mesmo. Porém, nesse instante ele acabou ouvindo um barulho, e ao olhar era pobres slimes. Por ter derrotado os jogadores que estavam no campo aí dessas criaturinhas, ele basicamente salvou elas. E nosso prota fica um pouco chocado, já que tinha bastante slimes ali. E as criaturinhas vão até ele para agradecer, e acaba até sufocando o nosso herói de tanto carinho. Aquelas criaturinhas, além de ser sociáveis, elas também eram muito fofas. E aos poucos ele vai fazendo amizade com os slimes. E nesse instante aparece fogo no final da floresta. O Dex fica um pouco tenso e acaba dizendo ali pro slimezinho ficar calmo que ele vai lá dar uma olhada. Eram outros jogadores que vieram ali tirar satisfação com o Dex. Eles haviam se reunido e quando percebem que o Dex estava logo à frente, começam a correr atrás dele. O nosso prota foge como nunca, e ao olhar no final do corredor ali na floresta, ele enxerga um rastro de luz. E é pra lá mesmo que ele estava indo. Mas ao chegar naquele local era um precipício. O maluco pergunta por que ele estava fugindo e se por acaso ele era um PK. Porém o Dex ele tinha uma carta na manga e até dá um sorrisinho. Nesse instante ele decide pular de cima daquela montanha. O pessoal fica lá observando tudo sem entender nada e até se perguntam se esse jogador não tem amor no seu personagem e chamam ele de louco. Mas o Dex, como sempre, ele tem uma carta na manga e acaba deslogando bem nessa hora. Essa atitude dele chamou a atenção de todo mundo e até fizeram um vídeo dessa cena e colocaram no YouTube. Ao mesmo tempo que ele reuniu uma grande massa de fãs, ele também reuniu uma grande massa de pessoas que o odiavam. Aquele mesmo cara fica dizendo que esse jogador aí provavelmente é o Dex que ele estava caçando. E havia mais de 700 relatos de um jogador PK naquela região. A comunidade desse jogo não gostavam de PKs e por isso eles começavam a caçar esse tipo de jogador. De volta para o game, vamos até uma praça pública. O cara tava fazendo uma reunião com outros jogadores a fim de caçar esse tal de Dex. Eles estavam chamando essa missão de limpeza de troll. Troll é aquela galera que fica zoando o game. Mas como foi explicado, um dos pontos mais atrativos de Arcadia era que o jogo dava total liberdade aos jogadores. Nesse momento os jogadores perceberam que em Arcadia não apenas podiam criar cenários dentro do jogo, mas também poderiam fortalecer suas relações ao interagirem com os outros. A conexão dos jogadores era através da internet e suas ações eram refletidas no jogo, dependendo da vontade da IA. Em outras palavras, as missões eram geradas dependendo do que estava acontecendo ali no mundo. A IA chamada de Alice, ela percebeu um grande grupo reunindo na praça e começou a investigar o motivo disso tudo. Com base nesse evento aí da galera, a Alice ela acabou gerando uma nova missão para eles. A missão foi enviada para toda a galera que estava na praça. Ela dizia que eles deveriam localizar o jogador PK no habitat de slime e removê-lo do jogo. Todos receberam a missão ao mesmo tempo e começaram a se preparar para agir contra Dex. O painel relacionado à missão apareceu na filial coreana, deixando todos pensativos. A equipe de planejamento e construção foi pega de surpresa, e o gerente ele não sabia o que pensar dessa missão aí que surgiu do nada. A equipe de gerenciamento de cenário também estava preocupada com a qualidade do trabalho. Então o funcionário ali olhando para sua equipe, ele queria uma explicação clara sobre tudo o que estava acontecendo e por que estava gerando esse caos enorme no servidor. Todos sabiam que era uma emergência, uma ocorrência inesperada.
Era uma missão repentina e anormal que deixou o departamento ansioso, criando um ambiente caótico. Na verdade, a missão estava ligada a outra missão principal do primeiro ato, e foi quando o gerente ele acabou ficando sabendo disso e ficou todo chocado. As expectativas da equipe estavam longe da realidade. Apenas 2 dias após a criação da missão principal, uma nova missão já estava pronta. Todos sabiam que criar uma missão e realmente lançá-la no jogo levava meses, e a equipe do cenário tinha previsto isso. A diferença de 2 dias foi suficiente para perceberem que suas previsões estavam erradas. O gerente, com um tablet na mão, ele estava tentando entender o que estava acontecendo. Ele sabia que havia uma razão por detrás disso tudo. Ele viu as imagens do Dex, que era esse jogador PK, e ficou sem entender como que uma missão para eliminar iniciantes foi criada. Eles basicamente programaram essa IA chamada Alice e não estava entendendo como que ela estava controlando o jogo. O gerente ele pensou que esse jogador ele poderia estar ligado ao cenário principal. A filial coreana acreditava que a sede poderia estar por trás disso tudo, mas mesmo assim, a ideia não fazia muito sentido. Não tinha por que criar uma missão de eliminar outros jogadores, era algo que estragava ali a reputação do game. Outro ponto estranho foi o impressionante número de jogadores que um único jogador conseguiu eliminar. O nosso prota, galera, ele tinha eliminado quase 1.100 jogadores. E enquanto isso, o Dex estava em casa, tentando descansar depois de 2 noites intensas de caça. Quando os primeiros raios de sol apareceram, ele acordou, determinado a conferir o que estava acontecendo em Arcádia. O maluco nem toma banho e nem come, galera, vai virar um cracudo daqui a pouco. Todo mundo estava falando sobre o jogador que estava eliminando iniciantes no habitat de slime. Mesmo sendo um jogador experiente, ele ficou surpreso com a comoção em torno do seu nome. Tinha mais de 2.000 comentários negativos sobre ele. Então o Dex pensou que isso poderia se tornar irritante e ele considerou parar, mas ao mesmo tempo ele não queria, ele acabou ficando viciado. Tinha muitas despesas para cobrir, incluindo a instalação desse jogo aí, dessa cápsula Dream. Então ele não poderia simplesmente abandonar o game, ele tinha que pagar todos os custos. Então ele ficou pensando o que ele deveria fazer. Ele não sabia se deveria continuar e ser ainda mais odiado, ou se realmente deveria ser um jogador dedicado e ignorar essa missão. Por fim, o Dex decidiu retornar ao habitat dos slimes. Porém, ele não sabia que o sistema havia criado uma missão para que outros jogadores começassem a caçá-lo. O habitat do slime estava um pouco mais calmo naquele dia. Havia menos jogadores iniciantes por ali, é claro. Já que o nosso prota estava eliminando todo mundo aí nessa área, ninguém ia querer jogar nesse local. O Dex achou que era melhor procurar uma outra região. Foi então que ele ouviu um barulho. Ele se virou para ver o que estava acontecendo. E era um slime tristinho. O rostinho do slime mostrava claramente o seu descontentamento. Então o Dex ele ficou focado ali naquele pequeno slime. Ele ouviu os caçadores que estavam em uma trilha e percebeu que eles perseguiam o slime e discutiam sobre como era difícil capturá-lo. Acima da cabeça de um dos jogadores estava um apelido verde que indicava que ele era um jogador normal. O caçador encontrou o slime que ele tanto procurava, e os outros caçadores disseram a Dex que o slime era alvo deles. Eles avisaram ainda que seria desrespeitoso o nosso prota capturar a presa que pertenciam a eles. O Dex viu o rosto aterrorizado daquele slimezinho e decidiu ajudá-lo. Ele deixou o slime perto da beira de um penhasco e se aproximou dos caçadores. Ele puxou o capuz ali da sua capa para esconder o seu rosto. E os caçadores notaram a presença dele, mas o Dex ele acabou ficando em silêncio para não ser reconhecido. A sua expressão estava severa quando observava os caçadores encurralando a pobre criatura. Ele continuou a se aproximar até que um caçador deu um tapinha na testa do Dex. O nosso prota ficou quieto por um momento, mas logo ele sorriu e começou a gritar. Isso assustou aquele caçador que tocou na sua testa. Então o cara se jogou no chão e começou a gritar que Dex era o jogador PK. Enquanto ele gritava, os outros caras ali, os outros jogadores, eles ouviram e ficaram interessados na recompensa. Agora todos os jogadores se voltaram com os olhos gananciosos para Dex, achando que ele era o PK. Todos queriam capturá-lo para reivindicar o prêmio. Mas isso tudo era um truque ali do nosso prota para confundi-los e começa a fugir. Então os caras partiram ali para atacar o outro cara, achando que era um PK. Apavorado, o caçador lembrou de onde havia visto aqueles olhos ameaçadores. Ele se lembrou de ter visto o Dex em um vídeo no YouTube e ele era o jogador PK. Longe da confusão, nosso prota junto do slime estavam mais calmos.
Com o bichinho em seus braços, ele se sentiu aliviado por ter conseguido escapar. O Slime estava extremamente grato por ter sido salvo a tempo, então ele acabou curando ali os ferimentos do bichinho. Uma janela de status revelou que ele havia resgatado o Slime, aumentando a sua favorabilidade com eles. Além disso, ele ganhou um título de amigo dos Slimes. Enquanto olhava para as outras janelas, o Slime descansava em seus braços. O Dex pensou que para cada iniciante que ele havia removido, ele havia salvo um Slime. Aquilo fazia sentido para ele e ele achou o título adequado. Mas nada ia mudar só porque ele tinha ganhado familiaridade nível 1 com os Slimes. Para progredir, ele sabia que precisaria fazer algo a mais. Uma janela então acabou aparecendo. Ele atingiu o limite mínimo de plausibilidade. Agora ele poderia construir um relacionamento amigável com esses bichinhos e até ajudá-los a enfrentar as dificuldades juntos. A ideia de ajudar os Slimes acabou deixando ele satisfeito, galera. E vocês vão ver como que essa habilidade plausibilidade é apelona. Ao olhar para a janela de status do Slime, ele viu que eles tinham apenas 50 de vitalidade e baixa resistência física e também 10 de ataque. E ainda percebeu que a plausibilidade agora estava em 1025. Isso fez o Dex sorrir e ele trouxe uma nova emoção ao jogo. Como a plausibilidade era uma habilidade apelona que poderia mudar as regras do jogo, ele decidiu usar isso para ajudar os Slimes. A janela de status avisou que a plausibilidade desapareceria para sempre quando ele fizesse essa mudança aí de escolher o que queria mudar. Ele pensou que essa habilidade poderia aumentar o dano da anarquia, dobrando a sua força. Com isso então, ele alterou as estatísticas dos Slimes. Agora esses bichinhos eles estavam mais fortes e também menos fofos. Ao atingir o nível 15, eles se tornaram mais poderosos. Os bichinhos eles são os primeiros monstros que os jogadores novatos enfrentariam em arcade online. Eles eram conhecidos por serem presas fáceis, ou seja, monstrinhos de tutorial. Nos fóruns, os jogadores discutiam sobre como que os Slimes estavam ficando cada vez mais fortes. Alguns até criavam tutoriais sobre o jogo e seus gráficos, mostrando ali como que novatos poderiam ficar mais fortes. Quando viam os Slimes, muitos achavam que eram criaturas fofas e inofensivas, mas mesmo assim não hesitavam em atacá-los com as suas espadas. Porém, algo havia mudado graças ao nosso herói. Agora os Slimes eles estavam se defendendo. Quando atacados, eles removiam os jogadores do jogo por 24 horas. Com isso, os Slimes no nível 15 ganharam 1,25 pontos de plausibilidade. Isso resultou em um final trágico para muitos iniciantes. A Arcadia tinha uma média de 10 mil novos usuários por dia, e os Slimes estavam eliminando muitos deles rapidamente. A primeira impressão dos Slimes é que era fácil de eliminar, já que eles tinham essas carinhas aí fofinhas. Mas depois de receber a ajuda do nosso prota e ganhar também pontos de plausibilidade, eles começaram a se defender. Isso acabou desanimando os novos jogadores, e o nosso prota ficava observando lá de cima e refletindo. Ele percebeu que esses Slimes eles eram pacíficos e só atacavam quando eram provocados. Mas agora eles estavam atacando até mesmo sem provocação. As características dos bichinhos estavam mudando conforme eles iam aumentando o nível. O Dex achou que a plausibilidade tinha o poder de mudar tudo dentro do jogo. Por isso que eu falei que era uma habilidade apelona. Era uma habilidade muito mais complexa do que ele podia imaginar. Percebeu também que os jogadores que estavam enfrentando problemas com os Slimes eram os mesmos que estavam tentando caçar o Dex. Agora que os Slimes eram fortes o suficiente para se defender, eles podiam até mesmo atacar jogadores que não eram tão iniciantes assim. Os antigos Slimes dóceis estavam removendo vários jogadores do jogo. Isso preocupou até mesmo outros caçadores, já que agora os Slimes podiam derrotá-los com um golpe. Então o Dex começou a perceber que conforme os Slimes derrotavam novos jogadores, ele mesmo ganhava pontos de plausibilidade. E isso deixou ele bastante animado. 2 horas depois, o status de plausibilidade de Dex já havia ultrapassado 3.000 pontos, e ele estava todo emocionado. Em apenas 2 horas ele ganhou 4 vezes mais plausibilidade. Agora o Dex estava pensando diferente. Ele não queria apenas terminar a sua missão,
que era eliminar jogadores. Era melhor para ele fortalecer os slimes o máximo possível para ganhar ainda mais pontos. Mas então ele acabou ficando frustrado, pois ele percebeu que os slimes não poderiam evoluir acima do nível 15. Respirando fundo, o Dex ele murmurou para si mesmo. Ele sabia que as coisas não seriam tão fáceis assim, mas a força dos slimes ainda seria o suficiente. Ele levantou as mãos e disse aos slimes que precisava da ajuda deles para caçar iniciantes. Enquanto isso, na filial coreana, o gerente ele exigiu um relatório sobre a situação. A 1h20 daquela tarde foi confirmado que as estatísticas dos slimes estavam anormalmente fortalecidas. Tudo por causa do aumento repentino na remoção de iniciantes. Tudo por causa do aumento repentino causado pelo Dex. A situação estava ficando fora de controle. O gerente queria saber se havia alguma notícia da sede. Mesmo depois de checar várias vezes, ele ainda não tinha resposta. Frustrado, ele perguntou o quanto os slimes haviam se fortalecido. O relatório indicou que a força dos slimes havia aumentado 10 vezes. E o gerente ele não conseguia acreditar nisso. Agora os slimes estavam ficando 10 vezes mais fortes. Esse número era tão alarmante que ninguém podia acreditar. O gerente, para confirmar, ele perguntou qual era o HP dos usuários. A resposta foi clara, que era de 100 de HP. Com essa força, os slimes eles se tornariam muito mais poderosos. Para um iniciante de nível 1, o único golpe de um slime seria o suficiente para removê-lo do jogo por um dia inteiro. O gerente até pensou que tudo aquilo não poderia ser um simples erro. A Arcadia era um mundo meticulosamente calculado com a melhor tecnologia do mundo. Eles não poderiam simplesmente ignorar esse fato. E decidido a investigar ainda mais, o gerente ele entrou em uma cápsula de sonhador, aquela cápsula de Dream, para ver o que estava acontecendo. Dentro do jogo, ele ganhou a função de administrador e diretor executivo de nível 3, e assim ele acaba entrando dentro do game. Ele estava ali para descobrir toda a verdade, então ele foi até a Alice, a inteligência artificial do jogo. Enquanto isso, a Alice observava o homem se aproximando. A cena muda para um outro dia de céu azul no campus de caça do habitat dos slimes. Tudo estava bastante calmo, e o Dex percebeu que não havia ninguém por perto. Porém algo deveria ter acontecido, e ele olhou para sua janela de status para ver quanto tempo restava e ainda faltava 1 dia e 22 horas para ele completar a missão. A taxa de remoção de jogadores estava diminuindo, e não havia mais tantos iniciantes no campo de slimes. E não era só isso, os aventureiros de nível 15 começaram a chegar para caçar os slimes. Agora estava ficando mais difícil para o nosso prota e os slimes derrotarem os caçadores. Isso significava que não havia muito mais a ganhar ali naquele local. O nosso prota ele não via isso como algo totalmente ruim. Os números começaram a aumentar lentamente, quando o total de iniciantes removidos chegou a 10.000 e ele recebeu o título de exterminador de iniciantes. As recompensas das missões também aumentaram, e o Dex estava pronto para uma recompensa de nível maior. Ele também recebeu uma recompensa intermediária, que era um baú de ouro. Ao ver isso, ele aceitou imediatamente, feliz com seu prêmio. Ele presumiu que seria dinheiro, mas algo estranho aconteceu. Uma luz surgiu do baú, deixando o Dex confuso. Ele pensou que poderia estar acontecendo algo estranho com a sua recompensa. Luzes brilhantes e efeitos ao redor de uma esfera com um núcleo escuro surgiram. O Dex pensou que o objetivo no centro da luz violeta fosse uma recompensa nova. Mas algo estranho estava acontecendo. A cada segundo a esfera escura emitia raios. E a janela de status confirmou que ele havia recebido com sucesso a recompensa intermediária, um familiar. Uma figura envolta de luz brilhante estava ali. No início parecia enorme, mas logo o Dex percebeu que se tratava de algo completamente diferente. Era um ser incomum, perguntando a Dex quem ele era e como havia conseguido invocá-lo. O nosso prota ele ficou satisfeito, pois a presença do ser exalava uma pressão intensa. Ele pensou que tinha invocado uma entidade infernal. E ao olhar para a janela de status, o Dex viu que a invocação era o Monarca do Caos, o Rei Demônio. Aquilo não fazia muito sentido, e a criatura estava sorrindo, mas o Dex pensou que completar a invocação seria difícil. O bichinho, que deveria ser um ser demoníaco, era na verdade uma criaturinha fofa. E comparado com o tamanho aí do Dex, ele era minúsculo. Ele ainda tinha asas, cabelos brancos e uma aparência infantil. Quando o demônio viu ali a forma frágil e infantil que ele tinha, ele mesmo ficou chocado. Então ele percebeu a presença de Dex parado ali na sua frente.
O pequeno demônio ele queria saber quem era esse jogador. O Dex, coçando a cabeça, ele não sabia como explicar quem ele era. Ele não havia invocado ninguém, aquilo foi uma recompensa que ele ganhou. Então o Stan, que era o nome dele, agora recém-transformado em recompensa intermediária, ele ficou um pouco irritado ali com a sua situação. Ele disse que ele não era um demônio humilde para se tornar um familiar de alguém. E o Dex só observava o Stan com a sua aparência de anjinho. E ele estava fazendo birra no chão. Ele não conseguia entender todo aquele drama. Aquele ser tão frágil não parecia nem de sombra ser o rei demônio. Enquanto isso, o pequeno Stan estava triste por ser reduzido a um estado tão enfraquecido. E acabou culpando o nosso herói por tudo isso. Ainda fala que independentemente das circunstâncias, ele foi forçado a firmar um contrato com o Dex como seu familiar. E parecia que eles teriam que passar algum tempo juntos. Depois de dizer isso, o pequeno Stan ele bateu as asas e se empoleirou ali na cabeça do nosso prota. Ele falou que agora eles deveriam se dar bem, já que haviam chegado até ali. O Dex olhou pra cima e pensou, pô, agora o rei demônio tá na minha cabeça, o que eu vou fazer com esse carinha? Ele não sabia se deveria se sentir feliz ou não. E o pequeno Stan ele percebeu que de algum modo os humanos tinham o poder de alterar as coisas. O Dex achou estranho e perguntou o que ele queria dizer com isso. A criaturinha explicou que o Dex ele poderia consumir a plausibilidade para desbloquear o poder familiar. Aos poucos a gente vai entendendo como que funciona essa habilidade apelona aí do nosso prota. A janela de status avisou pro Dex ter cautela, pois o seu familiar era um ser malicioso. Apesar de ter essa aparência infantil, o pequeno rei demônio ele tinha intenções perigosas. O Stan ele explica que aceitou o contrato porque ele acreditava que agora poderia lutar contra os anjos. E o Dex ele queria respostas e perguntou como que isso funcionava. O pequeno serzinho explicou que o seu poder vinha das leis invertidas do mundo. Gradualmente, o nosso prota percebeu que ele estava se referindo à plausibilidade, isso que ele chamava de leis invertidas do mundo. Nem mesmo o nosso prota sabia que o seu poder era forte o suficiente para atrair o interesse do rei demônio. O Stan fala que o garoto aí, se ele desistisse de parte de seu poder, ele seria recompensado. Nesse caso, o nosso prota ele tinha 8.975 pontos de plausibilidade, que era exatamente o que o pequeno Stan queria. Então ele perguntou se o nosso prota faria essa troca. O pequeno rei demônio ele ficou pensando ali que tipo de item ele daria para o nosso prota e acabou revelando uma capa muito poderosa. Para equipar a capa era necessário o nível 150 e ter cerca de 2.500 pontos de defesa e 1.500 de magia. O nosso herói percebe que com seu nível atual seria impossível vestir essa capa. A recompensa então parecia ser inútil nesse caso. Então ele disse a Stan que não estava interessado nesse item. O Stan ele interpretou essa atitude como se o Dex estivesse achando que aquele item não era bom o suficiente. Então ele concluiu que o seu contratante era um cara muito sábio. Dessa forma ele perguntou o que o Dex desejava. O nosso herói ele não tinha nada em mente nesse momento, então ele perguntou se o Stan ele poderia fortalecer monstros. O Stan ele ficou curioso e perguntou quais monstros o Dex queria fortalecer. Bom, eu quero fortalecer os slimes. Nesse instante o Stan ele caiu na gargalhada, achando isso uma piada. Ele ficou empolgado e deixou claro que não havia nada que ele não pudesse fazer. Então ele perguntou quanto de plausibilidade o Dex estava disposto a abrir mão para fortalecer os slimes. Sorrindo, o nosso prota falou que estava disposto a gastar todos os seus pontos. Ainda mais satisfeito, o demôniozinho declarou que o contrato estava formado. Ele iria fortalecer os slimes. E dessa forma uma luz intensa começou a surgir. Dentro dela apareceu algo grandioso, a rainha slime nível 100. Enquanto isso, os caçadores continuavam a perseguir os slimes. Como estava chegando diversos caçadores fortes, eles ainda viam os slimes como seres insignificantes. E eles estavam até ficando satisfeitos com a quantidade de experiência que o jogo estava dando a eles por caçarem slimes. Esses caçadores poderosos achavam que haviam encontrado o lugar perfeito para upar. Embora não fosse adequado para iniciantes, esse local aí era tão bom que eles podiam até sonhar com uma classificação de caçadores de slimes. De repente tudo mudou para esses caçadores. O chão começou a tremer e a rachar. Uma voz estrondosa ressoou, dizendo que podiam sentir a raiva dos seres fracos. A voz parecia encorajadora, falando palavras de apoio aos slimes. Então uma névoa roxa apareceu. Era a vingança dos slimes, que agora finalmente poderiam se vingar desses caçadores que estavam perseguindo eles. Essas criaturinhas fofinhas estavam ficando roxas e assumindo uma aparência ameaçadora.
A transformação apareceu com a força de um terremoto, e todos os slimes pareciam flutuar e estavam se unindo. Os caçadores estavam temendo por suas vidas, mas os slimes não estavam nem aí, galera, eles estavam passando por cima de tudo. Eles subiam como se estivessem sendo atraídos por algo maior, e um dos caçadores apontou para algo enorme na sua frente. Parecia uma montanha de slime se formando, e as janelas de status começaram a se abrir para todos os jogadores no território do slime. Isso deixou os caçadores perplexos. E os bichinhos aí, eles amavam a paz mais do que tudo, e agora eles estavam sendo caçados impiedosamente por humanos, então eles não iam deixar isso barato. A janela informou que depois de muito esperar, os slimes chegaram a uma conclusão. Para se vingar, as criaturinhas se uniram para fazer um grande governante. Isso resultou na criação da Rainha Slime, que era aquele monstro de nível 100. Ela nasceu a partir da junção dos outros slimes. Essa criatura enorme ruivou e levantou a cabeça, como se quisesse declarar a todos os erros que eles cometeram. O rugido da Rainha Slime ressoou por quilômetros, derrotando os caçadores somente pelo som. O rugido fez até as árvores caírem, e os outros jogadores, temendo pelo fim, começaram desesperadamente a correr para se salvar. A rainha ela desceu majestosamente, anunciando a sua vingança. De cima, lá estava o nosso herói, junto com o Stan. Eles observavam com satisfação, já que os seus pontos de plausibilidade estavam aumentando, e ele poderia utilizar isso mais pra frente para fortalecer as criaturas ainda mais. Até eles foram levemente afetados pelo aquele rugido ali da rainha. Sem demora, os dois procuraram um lugar para se esconder, sabendo que a rainha estava furiosa. Ele havia conseguido elevar certas espécies para o próximo nível de evolução com apenas um pouco de plausibilidade. Não era de se admirar que a sua classe fosse o bardo da anarquia. Essa era a extensão total do poder que ele havia concedido. O Stan, olhando ali para os slimes, ele diz para o seu mestre que agora os slimes, antes verdes e fofos, estavam roxos e ameaçadores. Eles iam em direção aos outros caçadores, acompanhados pela rainha. Os pequenos slimes, eles não pouparam ninguém. Esse era o começo da escuridão esquecida, agora começando a surgir. Uma janela de status informou que o cenário foi alterado, agora a missão de eliminar o jogador PK foi excluída. Em seu lugar, apareceu uma nova missão, a Ira dos Slimes. A missão foi reportada em várias telas de status dos jogadores. A praça estava cheia de players, e eles notaram que a próxima missão seria proteger a cidade do incidente da Rainha Slime. Os jogadores acharam isso um absurdo. Eles pensavam que a cidade do iniciante nunca seria destruída, mas se isso acontecesse, eles se perguntavam o que poderia ocorrer. Enquanto a Rainha Slime continuava a rugir, vários players observavam. Ao notar o tamanho e magnitude da rainha, eles temiam por suas vidas. De longe, o nosso prota ficou observando tudo. O serzinho malicioso fala pro seu mestre que todo mundo ali parecia estar distraído com as missões, e isso tornaria mais fácil a destruição do Cristal Guardião. No entanto, o nosso prota ele insistiu que ele não faria nada por enquanto, ele apenas ia observar. O Stan ele acreditava que o seu mestre esperaria até o último segundo para destruir a esperança dos jogadores. Pensando nisso, ele ficou encantado em como o nosso herói era maligno. O pequeno ser lhe previu que teriam dias emocionantes pela frente ao lado do nosso herói. Enquanto isso, a cada slime derrotado, o nosso prota via a sua plausibilidade aumentar. Logo ele se viu cercado por incontáveis notificações de pontos. Ao notar isso, o nosso prota percebeu que o pequeno Stan estava certo. Ele precisava escolher um lado e tomar uma decisão. Se ele ficaria do lado dos jogadores ou se ele ficaria do lado dos monstros que ele mesmo criou. Qualquer escolha ia trazer sucesso para ele, sem necessidade de ficar intervindo. Porém, ele queria saber de qual lado seria mais vantajoso para ele. A rainha aí ela estava determinada a acabar com tudo, e ela sorriu com todas as suas forças. E uma janela de status revelou as suas estatísticas: 12 de HP, 3500 MP, 250 de defesa física, defesa mágica estava 120 e ataques físicos estava 550. A janela de status da Rainha Slime foi discutida na sala de reuniões. Todos debatiam como foram deixar isso acontecer e estava piorando cada vez mais. Eles até estavam sugerindo desligar o servidor para vocês terem uma noção. Ninguém conseguia entender como que um monstro de nível 100 apareceu na vila do iniciante. O chefe do departamento de cenário acabou se manifestando.
O líder de equipe de designer concordou com ele, e o diretor de cenário pediu ao diretor executivo para relatar o problema à sede. O diretor ele não disse nada, ele apenas ficou pensando aí nos acontecimentos. Primeiro aconteceu uma ativação repentina no cenário principal, que foi aquela missão do nosso prota. Depois teve a missão do jogador, que era para caçar ali o player PK. E agora tava tendo um ataque da rainha Slime. Tudo isso era muito confuso, mas ele acabou decidindo o que queriam fazer. Ele lembrou a todos que o objetivo da empresa, a Arcadia, ela oferecia possibilidades infinitas, liberdade ilimitada. Ele também confirmou que ninguém poderia ter planejado isso, pois tudo estava nas mãos dos jogadores. Basicamente ele estava dizendo que o mundo era vivo e tinha que deixar do jeito que estava mesmo. Isso foi causado por um único jogador, e isso era um fato estabelecido, eles sabiam disso. O chefe de cenários ele achou um pouco difícil um único usuário ter sido responsável por causar esse transtorno gigantesco. O diretor sabia que se a situação fosse causada por um único usuário, não poderiam haver interrupções. Isso tudo por causa da política da Arcadia. Mesmo que se encontrasse o culpado e pudessem puni-lo, se falhassem na missão, a vila do iniciante seria permanentemente destruída. Voltando ali para Arcadia, parecia que era o começo do fim. A vila até começou a pegar fogo, e a batalha entre caçadores e slimes estavam por toda parte. Todo mundo estava lutando. Até os cavaleiros experientes estavam tendo dificuldade contra essas criaturinhas. Eles estavam cada vez mais sobrecarregados, e os slimes eles eram grandes em número. Um cavaleiro encurralado ele acreditou que não teria chance e que seria derrotado. E o cavaleiro mais velho, cansado da luta, ele já estava todo exausto, sem saber como que ele ia continuar. Como ele já era de idade avançada, ele não ia conseguir derrotar essas criaturas. Eu não sei se esse cara aí era NPC ou se era um jogador, galera, sendo bem sincero. O cavaleiro mais jovem ficou do seu lado, e o velhinho aí demonstrou gratidão. O garoto ele insistiu que não havia necessidade de agradecimento, porém o velho continuou demonstrando seu apreço. Ele disse que ao olhar para o mais novo ele se lembrou de quando ele era um cavaleiro justo. Ele disse que ao olhar para o mais jovem ele se lembrava do cavaleiro justo e corajoso que seu avô havia falado. Isso fez o cavaleiro mais velho propor algo para o mais jovem. Ele perguntou se o garoto estaria disponível mais tarde, e o legado do guerreiro foi registrado no diário de seu avô, sugerindo uma missão secreta. O jovem cavaleiro recebeu a missão de se tornar o herói dos contos antigos, e a decisão estava diante dele na janela de status. Ele estava emocionado por ter descoberto uma missão secreta, algo que só ouviu em rumores. Então ele decidiu aceitar. Baran, o velho soldado, disse que o jovem cavaleiro o esperaria. Mas primeiro a situação atual precisaria ser resolvida. O enorme slime continuava a se aproximar. Já havia se passado 3 dias desde o ataque da Ilha dos Slimes. Cerca de metade dos 7 dias já havia se passado. Os usuários estavam perdendo amargosamente para as criaturinhas. Porém, os usuários coreanos eles eram conhecidos por não desistir. Os caras estão roubando até o nosso título de brasileiro não desistir nunca. Os jogadores de nível superior souberam da situação e uniram forças para resolver o problema. Foi assim que tudo tomou um rumo dramático. Os iniciantes também formaram uma equipe separada e começaram a se movimentar. Foi criado um título para quem eliminasse 1000 criaturas, agora eles receberiam o título de Slimer Eliminator. Porém, mais importante que o título era o bônus que os jogadores ganhavam. Eles iriam ganhar 30% a mais de defesa contra slimes e 40% de poder de ataque. Conforme os jogadores começassem a adquirir esse título, eles conseguiam desacelerar o avanço das criaturas. A bandeira de caçadores de slimers foi levantada e uma nova esperança surgiu. Os jogadores de Arcadia estavam motivados a continuar o bom trabalho. Mas por detrás de tudo estava Dex, observando a situação de longe. Ele ainda não tinha tomado a decisão definitiva. Ele ainda tinha mais um dia e 22 horas restantes para completar a sua missão. E o Stan ficou observando seu mestre, que já havia removido mais de 30.000 jogadores do jogo. O nosso prota nunca imaginou que seria elogiado por um ser maligno por fazer coisas ruins. O nosso prota tá pior do que esse cara, mas tudo parecia muito estranho. Mesmo assim, ele já havia chegado a uma conclusão. Ele olhou para sua plausibilidade e percebeu que havia aumentado bastante. Foi difícil conseguir isso, já que ele estava excluindo jogadores um por um. O pequeno anjo de asas negras perguntou ao mestre o que ele planejava fazer. Se nada fosse feito, os humanos provavelmente venceriam os slimes.
O Dex ficou pensativo se ele ajudaria os jogadores ou ajudaria os slimes. Mas logo ele sorriu, dizendo que tudo seria muito divertido. Ele olhou para sua janela de status e selecionou a sua capa novamente. A capa que ele usou para remover jogadores do jogo. O pequeno anjinho ali, ele percebeu o silêncio de Dex e perguntou o que ele estava pensando. O nosso herói ele permaneceu em silêncio, apenas colocando a sua capa. Quando o Dex viu aquela capa refinada, ele ficou preocupado. Ele até pensou que o nosso herói poderia estar ferido, mas o Dex ele ignorou a preocupação do Stan e disse que estava na hora de escolher um lado. A partir daquele momento, ele ficaria do lado dos slimes e destruiria todos os outros caçadores. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e um comentário e comenta aí, parte 2. Assim vai ter mais chance de a gente trazer a continuação dessa obra. E eu vou deixar de indicação um outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!